do Atlântico Norte, que integra 15 países. Em 1994, podiam ser pescadas 60 mil toneladas de palmeta. Este ano, alegando a necessidade de preservar a espécie, a cota foi reduzida para 27 mil toneladas no total, o que dá apenas 3.400 toneladas para a União Europeia. E na União Europeia, a palmeta é pescada quase só por portugueses e espanhóis. A comunidade não aceitou e fixou unilateralmente cotas próprias, permitindo que espanhóis e portugueses pesquem quase 19 mil toneladas. O Canadá também não aceita a fixação unilateral de cotas e, por isso, afirma que fará respeitar as decisões da NAFO, mesmo para além das 200 milhas de zona económica exclusiva. É completamente ilegal. O Canadá está a pretender estender a sua soberania de facto para além da zona económica exclusiva, das 200 milhas. E está a servir-se deste pretexto, que é das cotas da palmeta, para forçar uma política que já vem de trás e que é, como eu lhe repito, de fazer estender de facto a sua soberania para além das 200 milhas. Neste caso, como é natural, os armadores portugueses estão completamente de acordo com as decisões da União Europeia. O que nós esperamos é que o governo português, embora mais vale tarde do que nunca, que exija do parte do Canadá uma explicação e que diga frontalmente ao governo do Canadá que não irá acatar uma posição dessas. E, inclusive, é ser necessário enviar navios de proteção, porque tratam-se de portugueses e tratam-se de navios portugueses que estão a operar. Neste momento há 11 navios portugueses na zona que o Canadá tenciona controlar. Para resolver a situação, Portugal terá que negociar através da União Europeia com o apoio certo de Espanha. Portugal e Espanha chegam a pescar sozinhos 85% das capturas de palmeta, um peixe de alto valor comercial, alegando mesmo que o Canadá nem sequer tem capacidade para pescar a cota que lhe foi atribuída este ano pela NAFO, mais de 60% do total. É mais um braço de ferro entre a União Europeia e o Canadá por causa das pescas. Na madrugada de sábado, as autoridades canadianas decidiram unilateralmente não permitir a pesca da palmeta, um peixe utilizado para fazer filetes. Uma proibição que inclui o exterior da zona económica exclusiva, ao largo da Terra Nova, numa clara violação das leis internacionais. No local estão vários barcos espanhóis e portugueses que já começaram a receber as ameaças das autoridades de Otava. Não se respeitando essa tal lei, o navio infrator seria levado para terra, aprisionado, carga navio e sujeito a multas que iriam até 750 mil dólares. Nesta situação, hoje já demos conhecimento aos nossos armadores, todos os navios portugueses e espanhóis já deram conhecimento aos armadores e estamos agora a aguardar respostas dos nossos armadores para sabermos como devemos de proceder daqui para diante. E os armadores respondem de forma dura: isto é pura pirataria. Esta atitude é uma atitude de força, é uma atitude ilegal, é uma atitude de prepotência, é uma atitude de pirataria. E uma atitude que pode pôr em causa o futuro da nossa frota de pesca longínqua. A pesca longínqua portuguesa tem sido muito prejudicada pela União Europeia em termos de atribuição de cotas e, portanto, esta zona muito rica em recursos pesqueiros e não só, e noutros recursos naturais, é fundamental para a sobrevivência do resto da nossa frota. Os barcos portugueses continuam na zona, só falta mesmo saber qual vai ser a reação dos canadianos. Para além de ilegal, é inaceitável. Pode esperar que a União Europeia esteja pronta para negociar conversas só e apenas se os barcos portugueses e espanhóis saírem da Terra Nova. O Canadá alega que a palmeta está a ser pescada em excesso nas águas internacionais. Canadá e União Europeia nunca se entenderam na repartição da cota da palmeta. Agora, a decisão é drástica. O resultado da pesca excessiva é que 40 mil pescadores canadianos estão no desemprego. Mas o que é mais preocupante, mesmo para os portugueses, é que as reservas de peixe estão a desaparecer rapidamente. Fora da zona económica do Canadá estão no momento 11 barcos portugueses e 38 espanhóis. Os portugueses alegam que a cota atribuída para este ano foi de 16 mil toneladas. Até ao momento pescou-se 5 mil toneladas de palmeta e por isso, dentro da legalidade, a ideia é continuarem na Terra Nova. O Canadá tem números diferentes e mantém-se firme. Eu acho que deixamos bem claro que a pesca excessiva de palmeta está a preocupar o governo canadiano. Agora, especificamente, o que o Canadá vai fazer no futuro é algo sobre o qual não vou especular.
E a agência de informação canadiana já avançou que 3 barcos estão a patrulhar a zona onde se encontram portugueses e espanhóis. Nas águas internacionais ao largo do Canadá, os barcos portugueses e espanhóis suspenderam a pesca da palmeta, recuaram um pouco e esperam agora a reação do governo de Ottawa. Desde o ultimato que aviões da Força Aérea do Canadá vigiam as movimentações de portugueses e espanhóis. No momento nós estamos a navegar para evitar qualquer fiscalização que pudesse desencadear situações que depois seriam mais difíceis de resolver via diplomática. Mas já cruzaram com alguma fragata? Não, senhora, não vimos fragata nenhuma, aqui na zona não há ninguém, a não ser a aviação que nos tem localizado de uma maneira, quer dizer, bastante intensa e que não era usual. Perante a escalada de ameaças, os pescadores decidiram recuar. Alegam não ter condições de segurança para pescar na Terra Nova. A Agência de Informação do Canadá fala de uma fragata da Marinha de Guerra e de um submarino na zona. A informação não é confirmada, mas o Ministro das Pescas do Canadá adianta a possibilidade de apresar os barcos. Ao Canadá não resta, infelizmente, outra alternativa senão agir para parar a pesca da palmeta. Isso pode incluir, sem entrar em pormenores, a apreensão dos barcos na zona. A União Europeia rebate o Canadá está a violar as leis internacionais. Já esta tarde, Bruxelas chegou a notícia de que a Comissão Europeia está a estudar medidas de retaliação contra eventuais agressões do Canadá a barcos portugueses e espanhóis. Para já, a guerra passa apenas por palavras, mas a Comissão Europeia avança. Se um único barco for apreendido, a Europa não pode ficar de braços cruzados. E em Portugal, o Ministro do Mar garante a segurança dos barcos portugueses nas águas internacionais ao largo do Canadá. Azevedo Soares acha que tudo isto não passa de uma guerra psicológica. Ontem a União Europeia, na reunião do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tomou uma posição muito firme em relação a este diferente com o Canadá. Seguidamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português mandou chamar esta manhã ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a Embaixadora do Canadá, a quem fez conhecer os nossos pontos de vista e a razão que nos assiste, e simultaneamente mandou proceder a diligências do nosso embaixador no Canadá junto do governo canadiano no mesmo sentido. Se eles cumprirem as ameaças, nomeadamente de apresar barcos, o que é que vão fazer? Bom, eu não quero sequer pôr essa hipótese, porque quero crer que as autoridades canadianas, as suas forças armadas e outras forças que disponham não vão ser utilizadas para atos ilegais no alto mar. Seria uma afronta ao direito internacional. Azevedo Soares. Os pescadores de Aveiro não estão nada contentes com o que se está a passar ao largo do Canadá. O João Fernando Ramos foi a Aveiro falar com eles. Os pescadores de Aveiro dizem que o governo do Canadá está a tentar eludir os verdadeiros problemas da pesca na sua área com esta proibição de movimentos aos barcos portugueses e espanhóis. A falada depredação de várias espécies nos mares do Canadá nada tem a ver com a pesca. A culpa é de uma superpopulação de 10 milhões de focas. Ninguém frisa que há 10 milhões de focas que comem 25 quilos por dia de peixe nas áreas do Labrador e Terra Nova. O que é que isso realmente resulta? São 25 milhões de quilos de peixe que é comido pelas focas todos os dias. O que equivale a mais de um ano de pesca de toda a frota portuguesa. Os armadores nacionais dizem que as suas embarcações, nesta altura, só se movimentam em águas internacionais, logo fora do alcance da Autoridade Marítima do Canadá. Estamos a pescar a 400 km do Canadá, num banco, e no outro banco a 600 km do Canadá. Portanto, isto é uma autêntica pirataria. Lembra-me o século XV, em que se abordava navios em qualquer área, se roubava, se prendia, se fazia o que acontecia. Os homens que vivem do mar veem com preocupação a possibilidade de serem obrigados a ficar em terra. O fim da pesca longínqua pode significar a ruína de uma séria fatia da população de Aveiro. A CE é que tem que intervir no setor das pescas e ver como é que é isto, da melhor maneira, porque está em causa o nosso futuro e o futuro de toda a gente, no que diz respeito à classe pescadora, não é? Para onde é que vamos? Nós precisamos comer, nós precisamos ganhar pão, atrás de todos os navios que estão a ser corridos lá. Há muitas famílias em causa, há muita indústria em causa. Não vejo fruto assim que se diga, que nos dê alguma esperança que isto algum dia possa vir a vingar. Eu acho que isto quer mais um ano ou dois e vai tudo para água abaixo. Os armadores não pensam assim e deram ordens claras para todos os navios se manterem nas águas do Canadá. Os meus capitães não abandonam a área sem realmente eu dar o meu agregamento de Portugal.
O que é que acontece na realidade? Acontece que eu estou plenamente dentro da razão, não há lei nenhuma internacional que me obrigue a sair dali para fora e, portanto, também será a lei da sobrevivência. Pois saindo daqueles pesqueiros, automaticamente irão 400 portugueses para o desemprego, que é aquilo que eu não pretendo também. E vamos agora para Lisboa, onde a Fátima Campos Ferreira tem uma outra reação de um outro armador. Olá, Fátima, boa noite. Boa noite. Tenho aqui ao meu lado o engenheiro Pedro França, ele é o presidente da Associação de Armadores de Pesca. Senhor engenheiro, diga-me uma coisa, neste fim de tarde tive algum contacto com os seus barcos que estão no Noroeste Atlântico a pescar? Nós estamos em permanência em contacto com os navios, são 11 navios portugueses que estão neste momento no pesqueiro. Que informação tem desses barcos? A informação, os navios, como sabe... Afastaram-se do local? Não se afastaram, suspenderam a pesca, quer dizer, mantêm-se no local, mas estão sem pescar. Mas têm sido ameaçados? Têm informações em permanência, têm sido ameaçados, portanto, instalou uma guerra psicológica que realmente assustou muito as tripulações. Entenderam por uma questão de segurança que deveriam suspender a pesca. Alguns navios, porque houve outros navios portugueses que mesmo assim se mantiveram a pescar. Mas não há notícia de qualquer confronto com as autoridades canadianas? Até ver não há notícia de confronto, esperamos que não venha a acontecer nenhum confronto. A nossa posição, a posição do armamento em termos oficial, é que nós não iremos abandonar o pesqueiro. Nós estamos legais, nós estamos a respeitar as leis internacionais. É verdade que pediu ao governo português para enviar para o local uma fragata para defender os vossos barcos? Nós tivemos uma reunião demorada hoje com o Sr. Ministro do Mar, que deu conta das últimas demarches que o governo e a União Europeia têm tomado. Penso que em termos diplomáticos que realmente está a haver uma forte reação por parte da União Europeia e por parte do governo português. E, eventualmente, se não chegarem a essas demarches diplomáticas, terão que ser tomadas outras medidas e sugerimos várias ao Sr. Ministro. Mas pediram uma fragata, o envio da fragata? Eu penso que isso é uma das possibilidades, mas só após esgotar as demarches diplomáticas. O que, de concreto, nós hoje fizemos foi o Sr. Ministro do Mar já enviou um comunicado para todos os navios, portanto, dando conta das demarches do governo português e da União Europeia, para tranquilizar as tripulações, e o armamento está presentemente reunido também para enviar um documento nesse sentido. Que prejuízo é que está a ter neste momento, Sr. Engenheiro? O senhor e todos os armadores que têm barcos na zona? Tratam-se de navios fábricas, portanto navios com grande rentabilidade, mas também bastante caros. A manutenção de um navio destes no mar custa no mínimo 1000 contos por dia e obviamente que nestes últimos dias ninguém tem cabeça para pensar em pescar. Portanto, os barcos vão manter-se lá, mas sem pescar? Os barcos vão se manter e nós vamos dar instruções, para pescar. Este pescado era para exportação, não vinha para o mercado nacional? Os nossos navios são navios polivalentes, tanto pescam palmeta, como pescam bacalhau, como pescam cantarilha. A questão da palmeta, era importante que o público tivesse conhecimento disto. Isto não é uma questão de recursos, a questão do Canadá é outro problema. O Canadá pretende ocupar pela força uma zona a qual não tem direito e está a utilizar falsamente a bandeira dos recursos. O Canadá nem sequer tem frota para pescar palmeta. Porque na altura mas o que eles dizem é que estão a defender a espécie. Ouça, é mentira, porque quando a palmeta era livre, o Canadá capturava 5.000 toneladas de palmeta, enquanto a União Europeia, Portugal e Espanha capturavam cerca de 45.000 toneladas. E a palmeta que nós estamos a capturar faz parte de um recurso que se pesca entre 800 a 1.200 metros de profundidade, que nem sequer o Canadá tem frota. Portanto, não é um problema de recursos. É preciso que a União Europeia, o governo português e a opinião pública saibam que isto não é um problema de recursos, é um problema de tentar expulsar a nossa frota de uma zona rica em recursos pescatórios e em recursos naturais. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Pedro França, por ter vindo ao Telejornal. Muito obrigado. Autoridades canadianas, apesar de se tratar de águas internacionais. O clima de tensão dos últimos dias parecia ter-se desanuviado esta madrugada, quando os aviões canadianos que rondavam os barcos deixaram de ser vistos. Os pescadores voltaram à faina e a única contrariedade era a tempestade na zona. Mas a expectativa mantém-se nas águas da Terra Nova. A agência de notícias francesa dizia esta tarde que um conjunto de navios e aviões canadianos estavam a dirigir-se para os barcos portugueses e espanhóis e estaria iminente o apesamento, uma informação dada por um alto responsável do Ministério Canadiano das Pescas. Para aumentar a tensão, sabe-se que ainda esta noite o Ministro Canadiano das Pescas vai dar uma conferência de imprensa. O Canadá faltou hoje a uma reunião em Bruxelas com a União Europeia para tentar resolver o conflito. Os mercados cambiais. Conversar com o capitão José Paulo. Muito boa noite. Boa noite. Tem alguma informação para me dar? Confirma ou pode confirmar-me esta apreensão de um navio espanhol? Houve
houve uma tentativa de apreensão, hoje cerca das 19 horas de Lisboa, houve uma tentativa de assalto sem qualquer aviso a uma gestão espanhola de pesca, de nome STAI, por lanchas de navios, de 3 navios do governo canadiano. Cada lancha tinha a bordo 6 tripulantes, alguns dos quais armados. De modo que o comandante do STAI conseguiu cortar os cabos do aparelho de pesca para poder ter manobrabilidade e conseguiu fugir, estando ainda a ser perseguido neste momento a curta distância por essas lanchas desses navios. Capitão José Paulo, o seu navio está próximo desse navio espanhol que está a ser perseguido pelas lanchas canadianas? Não, o meu navio, juntamente com os navios portugueses, está a mais de 100 milhas do local onde houve esse acontecimento. Estamos a mais de 100 milhas, embora estejamos na mesma área de pesca, estamos em zonas diferentes. Portanto, nós estamos com os navios portugueses, está tudo bem, não há qualquer problema. Estamos a mais de 100 milhas do local desse incidente. Capitão, teme que essa situação possa acontecer também com algum dos navios portugueses? De momento, poderá não acontecer de momento, mas pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Os navios, esses navios canadianos estão em perseguição do STAI, estão a difundir avisos no canal do IGF em espanhol, para os outros restaurantes espanhóis não interferirem, ameaçando-os de disparar com armas de 50 milímetros, com armas de munições de 50 milímetros e com canhões de água. Isto é, pois, um autêntico ato de pirataria por parte do governo canadiano. Capitão José Paulo, agradeço-lhe ter prestado estas informações em direto para bordo do navio. Other potential targets. If Spanish vessels continue to fish on the Canadian continental shelf, the mission which we began today will resume tomorrow. Para o Governo de Madrid, tratou-se de uma atitude bárbara e o navio de guerra zarpou esta tarde do porto de Cádiz para o largo da Terra Nova. A União Europeia pediu uma reunião da NAFO, a organização que gera a pesca do Atlântico Norte, ao mesmo tempo que foi decidida adiar a aprovação de um acordo com o Canadá no domínio das ciências e tecnologia. É a primeira de um conjunto de medidas que podem vir a ser tomadas já na quarta-feira. Vigiados pelos aviões do Canadá, mas ainda não há notícias de qualquer apresamento. Os pescadores pararam a faina e estão apreensivos sobre o desenrolar da situação. Ontem, o Canadá apresou um barco espanhol que pescava em águas internacionais. Henrique Dávila, comandante do STAI, falou para a RTP momentos antes de ser abordado e preso pela Guarda Costeira canadiana. Intentaron abordarnos, intentaron llevarnos apresados. Estábamos en arrastre normal y llegaron tres lanchas y no nos llamaron para inspección ni nada, simplemente echaron la zodia e intentaron apresarnos, entrar por la fuerza. Estamos pidiendo el motivo y no nos dicen motivo. Están viniendo persiguiéndonos, tenemos aquí al costado mismo, y al acercarse algunos barcos españoles a nosotros, pues le están amenazando que pueden disparar, que tienen armas y que se alejen, y siguen persiguiéndonos. O STAI acabou mesmo por ser apresado e o Canadá já avisou que volta a perseguir e a apresar todos os barcos que voltem à pesca na zona da Terra Nova. Se os navios espanhóis continuarem a pescar nas águas canadianas, a missão que começou hoje será retomada amanhã. Na Terra Nova estão 10 barcos de pesca portugueses, cerca de 400 pescadores. Portugueses que navegam na Terra Nova suspenderam a pesca. Ora bem, desde ontem foi preso o barco espanhol, nós, os capitães dos navios portugueses, decidimos suspender a faina de pesca e estamos todos agrupados à espera que de Portugal, ou quer o armador ou o governo ou alguma entidade, nos dê alguma instrução concreta. Escuta. O ministro canadiano das Pescas já fez hoje o ponto da situação. We have a conglomeration of vessels gathered here, Spanish vessels, here and here. They've moved off in the deeper water. They don't appear to be fishing. They've gathered, and some Portuguese vessels here and here. For the moment, the nose and tail is again clear.
Os sindicatos dos pescadores e da mestrança e marinha mercante exigiram medidas violentas contra a situação, o envio de um vaso de guerra para proteger os pesqueiros nacionais. A caminho da Terra Nova vai já um navio patrulha espanhol. I would say to you, it should be no surprise to anybody that the European has responded to this. I hope you would all acknowledge that indeed before we ever got into this we well understood there'd be a strong response. O navio espanhol, apresado, encontrava-se a 50 milhas da zona de pesca exclusiva do Canadá. A ação canadiana foi descrita em direto por outro navio espanhol. Hace cuestión de 10 minutos lo amenazaron con que si no paraba el barco dispararían. El capitán al principio pues siguió con su velocidad del barco, pero ellos dispararon hacia la popa del barco, 3 ráfagas de metralleta. Así que el capitán tomó la decisión de parar el barco. Ahora mismo le están entrando en el barco con metralletas. Las tripulantes retenidas en los camarotes y los oficiales de puentes posados. Los oficiales de puentes posados, como se esposa a un preso cuando es para encarcelarlo. O Canadá alega a necessidade de preservar as espécies em vias de extinção. Hoje, a Greenpeace apareceu nas águas da Terra Nova para apoiar o argumento oficial do governo canadiano. Cavaco Silva não está contente com o apresamento que fez ao navio espanhol? Acha que o governo português deveria enviar navios da Armada para o local? Bom, eu acho que o governo português, é da competência do governo português garantir a segurança de bens e pessoas portugueses. O navio é território português, portanto, se o navio for assaltado, estão a assaltar território português e, portanto, isso é da competência do governo, não podem pedir aos armadores para resolver isso. O governo português está em contacto permanente com as autoridades canadianas, com a União Europeia e também com os armadores. Até este momento não ocorreu nenhum ato de hostilidade evidente em relação a barcos portugueses. Mas não quer dizer que não possa ocorrer. É preciso que a comunidade europeia, que tem a política comum de pescas, se bata fortemente no diálogo com as autoridades canadianas. Nos dias de hoje não se pode recorrer, e Portugal não tem possibilidades de recorrer, armamentos, navios de guerra. Isso é uma utopia, tem que ser pelo diálogo. Temos que manter aqui alguma serenidade, compreendemos a ansiedade dos nossos armadores, mas não é possível fazer mais do que aquilo que o governo português está a fazer. Em Aveiro, de onde a discórdia trabalhadas por familiares dos pescadores que no Noroeste Atlântico enfrentam a oposição do Canadá. O clima é de expectativa nas casas dos embarcadiços. Tenho família, não é? Eu gostaria que isso ficasse tudo bem. A captura de uma embarcação espanhola fez tremer os portugueses com família em alto mar. O capitão foi algemado, um ato de guerra. É território espanhol e, por conseguinte, uma potência estrangeira invadindo esse navio, aprisionando a tripulação que lá está a cometer um ato de guerra. Oficiais e pescadores portugueses não enviaram, no entanto, mais notícias para a terra e ainda acreditam nos políticos. Portanto, eu penso que tem que haver uma questão também de segurança de quem lá está e penso que isto tem que ser decidido por alguém de direito, os ministérios a quem de direito tem que decidir a situação e resolver a situação o mais rápido possível. Para já a segurança, depois os níveis de incerteza a que eles estão sujeitos, que acabam por prejudicar o próprio trabalho deles, a própria atenção que é necessário ter quando estão, porque quem estejam a pescar ou não, no caso do meu marido, ele está sempre a trabalhar, não é? Nos quartos dele. Portanto, é natural que não esteja nas melhores condições, pelo menos está com níveis de stress altíssimos. As interferências nas comunicações agudizam ainda mais as incertezas dos que nada podem fazer para resolver este conflito. No domingo e ao meio caminho foi abaixo. Na segunda-feira foi a mesma coisa. O que é que ele lhe disse? Ele que estava tudo bem. Só ouvi ele dizer, está tudo bem, não há problema nenhum, está tudo bem. E pum, o telefone foi-se abaixo. Longe vão os anos em que se pescava, o que se queria e sem limites naquelas águas. Portugal até ensinou a arte ao Canadá, laços históricos, agora entrelaçados num nó górdio que os diplomatas não conseguem desatar. Leis internacionais, o Canadá não pode mandar para além das 200 milhas que são a sua zona económica exclusiva. Por esta razão, os governos de Portugal e de Espanha e a União Europeia já condenaram a decisão dos canadianos e disseram mesmo que os seus barcos de pesca deveriam continuar a faina. As autoridades do Canadá alegam que esta proibição de pesca visa proteger algumas espécies de peixes que eles dizem que estão a ser capturadas em demasia. No caso, fala-se da palmeta, uma espécie da família do linguado.
Mas no fundo, o peixe que eles querem impedir que seja pescado é o famoso bacalhau, espécie que para países como Portugal é muito importante. Entretanto, barcos de guerra canadianos têm patrulhado aquela zona para intimidar as tripulações dos barcos de pesca e os forçar a abandonar a região. A situação agravou-se porque um navio da Armada canadiana apresou ontem um barco espanhol e prendeu mesmo o seu comandante. A União Europeia condenou o apresamento e chamou-lhe mesmo ato de pirataria, porque o barco estava para lá das 200 milhas de jurisdição canadiana, ou seja, onde este país pode ditar as suas leis. Agora existe a possibilidade de este conflito se agravar. Imagens de outubro do ano passado. Um navio São Miguel carregado com 2.200 toneladas de armamento é afundado longe da costa portuguesa. As autoridades na altura garantiam que tudo tinha decorrido com normalidade, mas uma forte explosão registada a bordo faz levantar as primeiras dúvidas sobre a eficácia de tal operação. Ao fim de 2 relatórios e dezenas de munições a chegarem à costa, o Ministério da Defesa vê que nem tudo correu como previsto. No último documento elaborado pelo general Ernesto Gaspar da Rosa, escreve-se que 152 paletes de munições estavam no convés, em vez de se encontrarem nos porões. Nogueira quer agora saber quem escondeu informações vitais e pede com muita urgência o nome dos responsáveis pelo sucedido. Fonte militar refere mesmo que uma das cabeças que poderá cair é a do general Gaspar da Rosa, o responsável pelos inquéritos. A União Europeia recupera 27 mil toneladas do esforço de pesca no Atlântico Norte, mais precisamente numa zona conhecida como NAFO. As duas partes não conseguem, no entanto, chegar a um compromisso sobre a repartição dessa cota. Esperemos que esta nova atitude europeia, que é uma atitude séria, uma atitude responsável, possa ter o efeito de modificar a posição canadiana e fazer regressar as autoridades canadianas ao sentido da legalidade no que respeita ao direito internacional e também no respeito das ligações normais e das relações normais com a comunidade europeia. Continua o braço de ferro entre a União Europeia e o Canadá. Convencidos de que a razão está do seu lado, os 15 não quiseram até agora aprovar medidas que poderiam levar a uma guerra comercial entre as duas partes. Fernando Paula Brito, TV Bruxelas. Canadianas pedem cerca de 600 mil contos de calção para libertarem o pesqueiro Stay. O barco de Vigo chegou ontem a St. John's. À sua espera tinha uma manifestação. Presente ao juízo, o comandante espanhol foi acusado de pesca ilegal e resistência à autoridade. No entanto, acabou por ser libertado depois de ter pago uma calção. Amanhã regressa ao tribunal, enquanto a tripulação deve chegar à Espanha nas próximas horas. Acusações dos canadianos que são refutadas pelos espanhóis. A frota pesqueira espanhola, e em concreto o STAI, está a pescar, antes de mais, de acordo com a regulamentação da NAF, que é a organização que oficialmente regula a pesca no Atlântico Norte. É totalmente legal a maneira como está a decorrer essa pesca. O que eles fizeram foi roubar-nos o barco sem tirar nem pôr. Opinião que não é partilhada pelos canadianos, mais preocupados com a preservação dos bancos da pesca da Terra Nova. Não vou debruçar-me sobre se esta questão é legal ou não, vou deixar isso a outros, mas deixem-me dizer que acredito que o Canadá não tem qualquer outra escolha, não pode fazer de outra maneira. Compreendemos o sentimento dos trabalhadores de outros países, mas também percebemos que se nada for feito para salvar este recurso piscícola, ninguém poderá voltar a viver do mar, não importa de onde sejam. Um braço de ferro que promete não ter fim, tanto mais que o governo canadiano parece ter o apoio da população da Terra Nova, onde o desemprego nas profissões ligadas ao mar é um problema sem solução. Continuam ao largo da Terra Nova, no entanto a pesca está interrompida, assim como as comunicações via rádio. O PP e o PS apoiam medidas mais drásticas, por exemplo, o envio de um barco de guerra, mas Cavaco Silva ainda acredita no diálogo e faz um apelo às autoridades canadianas. Espero que o bom senso possa prevalecer. O Canadá está a atuar contra as normas internacionais. Os nossos pescadores têm todo o direito de pescar nas águas internacionais. O Canadá deve respeitar o direito internacional. Mas o método de atuar do Canadá não é um método aceitável. Portugal rejeita totalmente os métodos utilizados pelo Canadá. Os empresários do Norte querem ir mais longe. Nós não conhecemos, achamos, no entanto, que eventuais contratos que existam entre empresas canadianas e portuguesas, nós possamos defender as empresas portuguesas e, portanto, existir alguma represália também, se tiver de ser o caso.
API, que o governo português deverá implementar medidas. É quanto o armador espanhol tem de pagar para o STAI poder sair de São João da Terra Nova. Uma caução fixada pelo juiz da comarca local, que estabeleceu em $5.700 a fiança para libertar o capitão do pesqueiro. Enrico Dávila González já está em liberdade. Estamos aquí porque dentro de 2 días va a haber una especie de juicio a ver si dejan el barco en libertad y podemos salir toda la tripulación con él, o si a ver qué es lo que pasa y tomaremos las medidas, pero vamos, estamos libres en este momento para poder marcharnos para casa en cualquier momento. O navio, esse é que só deixa a Terra Nova depois de pagar a caução. Uma decisão canadiana a que a União Europeia se agarrou como um salva-vidas. We saw it, that's a violation of international law, of the Convention of the Sea, and we don't accept it to you unless you make free the boats. Corte de diálogo que vai dar aos 15 mais tempo para resolverem o que fazer, porque depois de 3 reuniões de emergência descobriram que condenar o Canadá é muito mais fácil do que chegar a acordo sobre retaliações. É que as trocas entre o Canadá e os 15 ultrapassam os $20 mil milhões por ano, e uma guerra comercial que pode acarretar muitos prejuízos para vários países europeus, nomeadamente para Portugal. Espero que agora se criem as condições para que o diálogo se realize com serenidade entre o Canadá e a União Europeia e se possa chegar a uma solução a contente de todas as partes. Cautelas de Lisboa a pensar na numerosa comunidade portuguesa no Canadá. Em vários mercados de peixe, e nem as próprias vendedoras de peixe sabiam que existia um peixe com este nome, palmeta. Ele existe, é consumido de facto, ou serve para, enfim, para camuflar alguma outra coisa? É um peixe que existe há milhões de anos, seguramente, isso não há dúvida nenhuma. E é consumido em Portugal? E é consumido em Portugal. Simplesmente é preciso destacar que a pesca dirigida a esta espécie é relativamente recente. Relativamente recente quer dizer que ela sempre foi um bycatch da atividade do bacalhau e do redfish nas águas da NAF, e que só recentemente, aí a partir do final dos anos 80, é que tem um interesse acrescido para a frota portuguesa. Porquê? Porque perdemos cotas de outros tipos de pescado. Porque se perderam cotas de bacalhau, porque se perderam cotas de redfish e porque houve até a moratória na região de Teresa. E essa moratória motivou, eventualmente, que a frota portuguesa e espanhola se dedicasse a outras atividades de pesca em que estava incluída esta espécie designada de palmeta. Ou seja, diga. Chama a atenção só que a palmeta, quando tratada, quando transformada, é vendida muitas vezes por solha. Portanto, porque a sua contextura, o seu paladar é muito semelhante à nossa solha que existe nas nossas águas. Isso não significa nenhum engano premeditado? Não, de maneira nenhuma. Dr. Carlos Sousa Reis, portanto, nesta altura a palmeta tem ou não uma importância muito especial no volume de negócios da pesca longínqua portuguesa? Tem, porque, repare, é a maior cota que hoje está distribuída à frota comunitária. No conjunto das espécies todas que têm uma cota para o ano 95, a palmeta representa mais de 50%. E, portanto, considerando o redfish e o bacalhau como as duas cotas de maior interesse estratégico para a frota portuguesa e espanhola, a palmeta tem uma proporção muito maior. Tem alguma ideia, então, do que poderá acontecer à frota de pesca longínqua portuguesa se o Canadá for em frente com esta sua reivindicação de alargar o regime, o limite das águas territoriais das 200 para as 300 milhas, impedindo assim a pesca dos pesqueiros nacionais e espanhóis? Bom, aqui há um ponto que eu gostaria de marcar, que é os aspectos científicos com que podem ser justificados este problema. Exato. E a realidade dos factos. Eu penso que há que demarcar o aspecto científico, que não tem nada a ver com a posição canadiana. A posição canadiana é uma posição meramente política que tem a ver com uma intenção deliberada de se apropriar, entre aspas, obviamente, de uma zona de mar que não lhe afeta e onde se encontram pesqueiros importantes que as frotas internacionais sempre exploraram. Portanto, a componente científica que é evocada para o caso da proteção dos recursos, Portugal está mais interessado que o Canadá. À altura cortámos os cabos e fugimos. Não se identificaram, volto a dizer. Não podia deixá-los entrar. Até nos podiam querer matar, sabe-se lá. Os últimos elementos que apuramos indicam que os canadianos estão agora a propor aos espanhóis libertar o navio sob uma caução de $3,8 milhões do Canadá. Não há indícios até este momento sobre a atitude de Espanha a esta última oferta, que, a ser aceite, representaria sem dúvida uma aceitação também de culpa por parte do governo de Madrid. Mário Crespo, RTP, São João da Terra Nova.
associar a história do pesqueiro espanhol Stay com a do pesqueiro de portugueses Cristina Logos, apresado no verão passado, aqui em São João da Terra Nova. Rosendo Dias e Joaquim Rosário são 2 portugueses. Foram homens do mar e acompanharam bem por dentro o drama do Cristina Logos. Conheci-os esta manhã no Porto, junto ao barco espanhol, e foram eles que me levaram ao que resta de um barco que foi de portugueses. O que aconteceu aqui com o Cristina Logos foi muito diferente do que está a acontecer com o Stay, não foi? Exatamente. Este barco já está aqui aprisionado desde junho e as provas estão aqui à vista do interesse português. Do governo português? O interesse do governo português? Pelos interesses dos pescadores portugueses. Como é que isso se passou? Isto foi no verão passado, o barco foi apresado também? Foi apreendido por as autoridades canadianas, o capitão chegou aqui e o barco e a tripulação dentro da prisão. Foram muito maltratados, o capitão não tinha autorização de sair à terra e ter a liberdade que os espanhóis têm, a liberdade que os espanhóis têm para ir à terra. António Tavares. António Tavares era o capitão deste navio. O homem foi acusado de tudo, de ladrão, de bandido, de pirata. Eles agarraram os portugueses, ao fim de 2 dias não podiam sair à terra, não tinham liberdades nenhumas, mandaram-nos para Portugal, foram repatriados. O capitão esteve aqui meses e meses a tratar da solução, agora nem se sabe onde o capitão está, se está preso, está em Portugal, onde é que ele está, e este navio está aqui há mais de um ano, os problemas não foram resolvidos ainda. O governo português não se interessou nada com este navio. E a tripulação era toda portuguesa? A tripulação e o capitão era todo português. Era português. E os donos eram portugueses. Mas o barco estava, segundo vão dizer, obviamente, em Portugal, a justificação era que o barco tinha bandeira de Panamá. Exatamente. Tinha bandeira de Panamá, mas os donos eram portugueses, a tripulação era portuguesa, assim como era o capitão. E mais do que uma ruína enferrujada, perdida aqui num porto do norte do Atlântico, o Cristina Logos é também uma recordação de que algo estava a correr mesmo muito mal a bordo do navio e, segundo a informação do Canadá, que atestava também a falta de fiscalização de Portugal nas condições de trabalho a bordo dos seus pesqueiros. Foi-me contado que um jovem entre 19 e 20 anos partiu a perna durante a faina e durante 6 semanas foi obrigado a trabalhar pelo comandante. Foi evacuado aqui depois pelas autoridades canadianas que o trataram e o enviaram para Portugal. 6 semanas com uma perna partida, obrigado a trabalhar. Tinha entre 19 e 20 anos. Esta notícia acompanhou todo o drama do Cristina Logos e certamente que não contribui de todo para a imagem que Portugal possa ter este momento aqui no Canadá. Mais dia, menos dia, o Stay de Espanha vai regressar à faina, no alto mar, sob a dignidade da sua bandeira nacional e com a sua gente a bordo. O Cristina Logos, tudo indica, vai continuar aqui sem bandeira, só com recordações de que foi de portugueses. Mário Crespo, em São João da Terra Nova. Cadáveres que estão a... Mais de 4 dias e meio, estamos a cerca de 1.300 milhas de Flemish Gap, que é mais ou menos 2.300 quilómetros, e a tripulação aguarda com alguma calma ou com muita calma aquilo que poderá acontecer. Dulce, a tripulação desse navio tem acesso às notícias habitualmente? É natural que tenha desta vez com a presença de jornalistas a bordo, mas como é que eles seguem as notícias, como é que eles sabem o que é que está a acontecer na Terra Nova? É assim, desde que partimos de Aveiro não há comunicações, portanto não há informações do que está a acontecer. Nós julgamos que hoje à noite, aqui por 3, 4 horas, se possa entrar em contacto com os navios que estão em Flemish Gap. Muito bem, Dulce. A viagem prevê-se tranquila ou há pela frente alguma previsão de tempestade ou de mar alteroso? Não, a viagem prevê-se muito tranquila. Está a ter um mar de senhoras, que eu mesmo dizer que o mar está muito calmo. Amanhã, mais ou menos a esta hora, vamos passar ao largo dos Açores. Aí o mar poderá ficar um bocado mais zangado connosco, mas espera-se bem que a viagem faça bem, sem problemas maiores. Muito bem, Dulce, e que também as comunicações que nós vamos estabelecer ao longo destes próximos dias sejam pelo menos tão boas como esta. A comunicação foi praticamente perfeita. Em direto com o... Boa noite, Dulce. Dulce Salzedas. Ouço o mar, ainda não ouço a Dulce Salzedas. Dulce Salzedas. Dulce Salzedas.
Parece que não é possível. Vamos tentar daqui a pouco. Dulce Salzedas. Alô, navio Porto Santo, estão-me a ouvir? Navio Porto Santo, Dulce Salzedas. Só o barulho do mar, como ouviram. Dava assistência médica a uma média de 7.000 homens de 70 navios, os bacalhoeiros da Terra Nova. Esta foi a tarefa dos gilianos durante 2 décadas. O navio hospital, construído nos estaleiros de Viana do Castelo, era o orgulho dos portugueses. Isto não é um navio qualquer, é um navio hospital que deu apoio humanitário a franceses, belgas, holandeses, alemães, das Ilhas Faroe, espanhóis. Enfim, é um navio histórico e único no mundo. Ficou conhecido como o navio quebra-gelo, hospital, rebocador, abastecedor de mantimentos, salva-vidas. Quando o Canadá reivindica a pesca na Terra Nova, os gilianos deixa de fazer sentido. Há 12 anos que está esquecido no cais de Alcântara. É propriedade de quem? Neste momento está a ordem do Tribunal Marítimo de Lisboa por uma dívida da altura NSA à Lisnave, cerca de 25 mil contos com juros. Dinis Nazaré, um apaixonado pelo mar, desde 86 tenta melhor sorte para os gilianos. Apresenta um projeto de recuperação e quer transformar o navio numa embaixada europeia flutuante. Havendo o apoio público e político dos mais altos responsáveis pela Europa, é o Gilianos restaurado da ponta dos mares à ponta dos hélices, com material e tecnologia inteiramente europeia, mostrando desde logo o cartão de visita do que é que a Europa pode fazer em termos tecnológicos e em termos marítimos. Aí sendo, então, os destinatários serão os jovens embaixadores que iriam mostrar a cultura, a gastronomia, o folclore, em suma, quem somos nós, europeus, perante o mundo. Um projeto caro. São precisos 800 mil contos para dar vida aos gilianos, mas o autor do projeto acredita que no mecenato europeu está a solução. É quase o... Boa noite, Miguel. Bom, a primeira pergunta é: onde é que estão ao certo? Olha, Miguel, nós estamos mais ou menos a 350 milhas de Flemish Gap. Falta-nos sensivelmente 24 horas para chegarmos lá. E Flemish Gap é a zona disputada? Exato. A Flemish Gap é uma zona internacional onde, em princípio, ou por princípio, se poderia pescar à vontade. E é aí que tem havido, que houve a semana passada todos aqueles problemas. Já agora, deixa-me dizer que desde ontem que nós estamos a ter comunicações regulares com navios portugueses que estão em Flemish Gap e depois de uma semana, enfim, calma, sem vedetas canadianas à vista, as autoridades canadianas voltaram, enfim, a lançar amarras ali àquela zona. Estão 3 vedetas canadianas, não têm feito rigorosamente nada, nem sequer ações de fiscalização. Tudo aponta para que estejam ali em atitudes mais ou menos provocatórias, à espera que um navio pesqueiro espanhol ou português passe a zona das 200 milhas para, enfim, poderem fazer qualquer coisa. Mas se eles não passarem a zona das 200 milhas, é de prever que possam voltar a ser apresados algum navio, como já aconteceu com o navio espanhol Stay, ou não? Não sei, Miguel, é assim, segundo as informações que nós temos, eles estão calmíssimos, portanto estão à espera que as negociações em Bruxelas recomecem, julgo que amanhã. E os pesqueiros portugueses? Os portugueses. E os pesqueiros portugueses e espanhóis? Dulce, os pesqueiros portugueses e espanhóis continuam a pescar também calmamente? Exatamente, continuam a pescar, estão a pescar bacalhau, camarão, redfish, mas não palmeta. Muito bem, e o Porto Santo, quando chegar à zona, vai começar a pescar imediatamente ou não? Imediatamente, segundo o nosso comandante me diz, nós vamos chegar terça-feira por volta das 6h30 da manhã e logo nessa altura vamos lançar as redes ao mar. Os barcos portugueses que aí estão nessa zona têm contacto com as autoridades portuguesas em Lisboa? Há algumas instruções, alguns conselhos que sejam recebidos a bordo? Não, das autoridades portuguesas não. Os únicos conselhos que têm são dos armadores, ou seja, são ordens. As ordens que têm é não parar de pescar e continuarem a pescar. E, enfim, relativamente ao apoio ou não apoio que o governo português tem dado aos pesqueiros, os pescadores da tripulação, por exemplo, a tripulação deste navio sente-se um bocado desprotegida. E ao saber que a Marinha Espanhola mandou para lá um navio e os portugueses, enfim, deixam-nos abandonados, sentem-se muitíssimo desprotegidos. Dulce, o que é que tem feito esse navio espanhol? Qual é a atitude dele? Ele tem contacto com os barcos espanhóis, tem contacto também com os portugueses ou não? Exato, é assim, o navio espanhol que ele vigia tem a bordo inspectores da NAFO. Ele pode estar lá com 2 objetivos. O primeiro é, caso, enfim, haja algum problema, um eventual
apresamento de um barco, enfim, pode servir de mediador entre as autoridades canadianas e a tripulação do navio. O outro, e já que leva os inspectores a bordo, pode ser uma maneira de a Espanha mostrar ao mundo que os pescadores espanhóis não cometem irregularidades e estão ali a pescar segundo as leis internacionais. Bom, ou de acordo com as leis internacionais. Muito bem, Dulce Salzedas, muito obrigado. Até amanhã. Obrigada, Miguel. Boa noite. Domingos. 57 dias de mar, porão de 600 toneladas só com 1/3 de pescado e tripulação cansada das pressões canadianas. Nem com a casa à vista foi possível esquecer que na Terra Nova as comunicações eram intimidatórias e obrigaram o capitão do navio a pescar em zonas estranhas. Tivemos que sair da zona para fora. Foi a primeira vez que aconteceu? Foi sim. E praticamente deixámos de pescar, só tivemos que sair fora da zona das 200 milhas, ou mais nada, até aguentar novas ordens, mas depois novamente tornámos a ir novamente para a pesca. Mas vocês abandonaram as 200 milhas? Claro, abandonámos as 200 milhas, tivemos que abandonar então. Não estou contente, não. Uma pessoa lá para trabalho e não ganha dinheiro, é triste. É chato. É no trabalho, passar frio, não se ganha. Não dá cabia de dar. Para uns, este regresso foi pré-programado. Para outros, a razão mais evidente foi a falta de peixe. Eu acho que não fomos afastados. Vocês nunca não foram empurrados para fora do limite? Não, era andando sempre nos mesmos fundos, a bandeira e nunca tivemos esse problema. Mas estando afastado da zona onde havia peixe, acabaram por vir com um porão vazio? Não, o porão não veio vazio, ainda traz peixe. Mas não traz tanto como costuma trazer? Isso não, viemos reduzidos. A gente veio embora, mas os outros navios foram para trás pescando. Mesmo ao longe, a família seguiu de perto os movimentos do Santa Cristina, soldados dos homens que no mar alto preocupavam o muito nobre povo lusitano. Estava com saudades, seu marido? Já, o meu marido já aqui está. Agora já pode ir embora, mas levá-lo não leva. Mas chegou a ter medo do que estava a passar no Canadá? Cheguei sim. Cheguei a ter muito medo. Porquê? Não sei. Talvez que a coisa fosse de outra maneira. Quando a gente ouviu assim estas notícias, fiquei um bocadinho assustada. E agora? Agora estou contente. O principal é vê-lo ver com saúde, não é? A próxima viagem poderá começar dentro de 15 dias. Vamos. José Alberto, importa-te repetir, por favor? Pedia-te se nos podias dizer onde é que vocês estão exatamente. Bom, olha, José Alberto, já chegámos a Flemish Cat. Estamos desde as 4 horas da manhã em Lisboa, em Flemish, e já estamos a pescar. Que tipo de peixe é que estão a apanhar? Dulce, ouviste a minha pergunta? Que tipo de peixe é que estão a apanhar? Olha, Zé Alberto, a pesca está de facto muito má. Apanharam a pesca na rede, vieram essencialmente redfish, o peixe vermelho, e alguma pouca palmeta. As comunicações de facto não estão perfeitas. Vamos, no entanto, tentar apurar algumas outras informações. Vocês ou a tripulação, através de contactos rádio ou mesmo através de contacto visual, já tiveram algum contacto com fragatas ou aviões canadianos? Sim, olha, Zé Alberto, tivemos ontem à noite, eram mais ou menos aqui 6:30 da tarde, apareceu na rádio um novo navio de guerra canadiano que se apelidava de Halifax e insistentemente chamava pelo barco da Armada Espanhola o Vigia. Propositadamente ou não, o Vigia não lhe respondeu e esta insistência dos canadianos durou mais do que 1 ou 2 horas. Engraçado é que o Vigia não respondia ao Halifax, mas respondia aos barcos espanhóis. Desde aí não tivemos mais nenhuma informação até quase de madrugada, quando apareceu via rádio um apelo do primeiro-ministro canadiano para o governo de Filipe González e para os pesqueiros espanhóis, pedindo que abandonassem aquelas águas. Dulce, isso poderá significar que a pressão está a ser exercida apenas sobre os navios espanhóis? Por enquanto é só pelos navios espanhóis, José Alberto, mas nós não podemos esquecer de que os navios portugueses não foram para a tal zona que eu te explicava ontem, que era a zona 3 Lima, que é a zona que os canadianos querem interditar à pesca. Portanto, os portugueses continuam para cá, algumas milhas para cá dessa zona. A tripulação do Porto Santo prevê chegar a entrar nessa área proibida pelos canadianos?
Bom, tudo depende da maneira como se desenrolarem agora os acontecimentos. O comandante deste navio gostaria de ir até lá, até porque aqui a pesca está de facto má. Agora continua à espera que enfim, as negociações ou as conversações entre o governo espanhol e o governo canadiano se desenrolem para ver no que é que dá. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa, é que estranhamente, durante todo o dia de hoje, não se ouviam via rádio nenhuma comunicação dos navios espanhóis. Dava a sensação que era um blackout propositado. Muito bem, Dulce, obrigado. Continuação de boa viagem e de melhor pescaria. Marcamos encontro. O Canadá é uma forma de pressão para que os canadianos abandonem a posição de força, mas também uma manifestação de indignação contra os acontecimentos do último fim de semana contra barcos espanhóis. Vamos a reforzar la protección de nuestros pescadores porque no estamos dispuestos a que ningún comportamiento de matón pueda imponer su ley a nivel internacional. Portugal tem cerca de uma dezena de navios no local. Estão em área não disputada, mas reconhece as dificuldades para o seu trabalho. Parece-nos muito difícil que haja condições para exercer uma prática da pesca, enquanto, de facto, o Canadá não garantir que deixa destas práticas, porque estar a pescar debaixo desta ameaça constante e depois do que se passou hoje, eu penso que é muito difícil, porque dificilmente a gente consegue assegurar a segurança das tripulações. Apesar do corte de negociações agora assumido, Portugal mantém-se convencido de que será possível reatar o diálogo com o Canadá. Esta posição da União Europeia corresponde apenas a mais um passo numa evolução gradual de posições. No entanto, em vários Estados-membros, nomeadamente em Espanha, surgem pressões para que a União Europeia tome atitudes mais fortes, como condição para forçar o Canadá a definitivamente ir à mesa das negociações. Fernando de Sousa, SIC, Bruxelas. Consideravam uma provocação a manutenção da frota espanhola na Terra Nova. E como um homem, mesmo canadiano, não é de pau, passaram das palavras aos atos, não sem antes lançarem mais um aviso, e em espanhol, para que não restassem dúvidas. Usted está violando la ley y las regulaciones para la protección de la pesca costera. Le ordeno inmediatamente que pare su barco, ponga la escalera en un lado u otro de babor o estribor para que nos permita abordar su embarcación, por favor. Se o comandante do Pesca Amaro Uno acatou as ordens, de pouco lhe serviu. A Marinha Canadiana cortou-lhe as redes e vai agora tentar recuperá-las do fundo do oceano, porque Otava está convencida de que são ilegais, como as já apreendidas a outro pesqueiro espanhol, o Stay. This is a small piece of the Estais net. Here you can see this liner here is about 115 millimeter. It should be 130. That's the main net. The liner inside is 80 millimeters. You can imagine, just take a look, you can barely get your microphone through here. You know, when you drag this net doubled up with a liner, and you drag that across the ocean floor, and remember that one of these nets is about 16, 17 stories high. To put this in perspective, if you were looking at a large office tower, one of these nets is 16 or 17 stories high, and its width would encompass most of a large office tower. So this is a big piece of business. When you have 45 or 50 of these out there. E o ministro esclareceu, o novo incidente só aconteceu depois da União Europeia ter recusado a fiscalização internacional da atividade pesqueira na Terra Nova. If you say the fleet fishes properly, fine. You say the fleet fishes by the rules, we say fine. And if you have nothing to hide, let us put observers on. And if it's expensive, Canada will pay. Canada will bear the full burden, the full cost. And against that offer, the European Union has said no. Tiro na credibilidade europeia na Batalha das Pescas. Do lado... Mesmo à porta de casa, mas bem tarde a descobriram. Os canadianos andaram nas águas da Zona Económica Exclusiva a pescar bacalhau e peixe vermelho. Já Portugal e Espanha tinham descoberto um negócio de palmeta, um peixe que vive em grandes profundidades, mesmo à beira das 200 milhas canadianas. Um negócio que muito dinheiro deu aos armadores portugueses e galegos. A frota bacalhoeira tinha para aí uns 40 e tal navios, 50 navios. Atualmente são 16, nem 16 são, mesmo com as bandeiras de conveniência e tudo. Não era que já vê meia dúzia de navios, mas agora é muito mais, não nos deixam aí buscá-lo onde ele está. Nós agora andamos à sobra. A Portugal
já coube a maior fatia da palmeta. A Espanha passou-lhe à frente. Agora é o Canadá que quer dominar o negócio. Ontem, o governo canadiano propôs à Comissária Europeia das Pescas alterar as cotas. Nada que os pescadores da Terra Nova não tenham já adivinhado. O Canadá todos os anos tem conseguido benefícios, tem havido reduções de cotas e, portanto, tem que, de ano para ano, tem aumentado as dificuldades. Eles neste momento não é lá a proteção à palmeta ou ao bacalhau ou à solha, etc. Os grandes objetivos canadianos é aumentar a área da zona económica dos 200 milhas. No bolso, os canadianos têm mais uma vitória. A partir de agora, todos os navios pesqueiros têm de levar para as águas da Terra Nova observadores da NAFO. Felipe González ameaçou vetar o pré-acordo entre o Canadá e a União Europeia e, junto ao repouso dos guerreiros da Batalha da Palmeta, todos estão com o governo espanhol, mas ficam com a sensação de que a Espanha está sozinha na Casa Comum Europeia. Nos dá a impressão de que Espanha se está sintiendo muito sola ante a União Europeia. Acha que o silêncio do governo português está a enfraquecer de alguma maneira a posição do governo espanhol? Yo creo que sí, que es posible que esté debilitando más un poco la postura fuerte del gobierno español. Creo que aquí los dos gobiernos tendrían que ir de la mano y defender los intereses mutuamente. Para os armadores de pesca espanhóis, os governos ibéricos não estão no mesmo barco e, se provas fossem precisas da falta de firmeza de Portugal, dizem que no clímax da Guerra da Palmeta, nem os armadores portugueses nem o governo de Cavaco Silva fizeram ondas. Primero, los armadores portugueses quizá tendrían que haber respondido un poco como lo han hecho los armadores españoles, es decir, pescando allí donde más le duele a los canadienses, en la nariz del gran banco, es decir, y no abandonar, no tener miedo a las patrulleras canadienses, y luego, por supuesto, el que los armadores portugueses se sintieran respaldados por su gobierno y, en este caso, igual que ha hecho el gobierno español, mandando allí patrulleras para apoiar a los barcos pesqueros. À pesca das águas que lhes pertencem por direito internacional, os espanhóis deitam a rede ao governo de Felipe González, porque a União Europeia há muito que mordeu o anzol do Canadá. Nosotros, desde luego, en la Unión Europea, como sector pesquero, no tenemos confianza ninguna. Estamos recibiendo bofetada tras bofetada de la Unión y vemos que la Unión Europea no defiende los intereses pesqueros nuestros. Um duelo de palavras em chão firme, às voltas com uma polémica em alto mar. Há ainda um elemento novo. Portugal, a partir de agora, vai ter uma presença mais forte ou mais destacada nas águas em disputa. Vão lá estar 6 navios de pesca portugueses. Até agora não estava lá nenhum, havia apenas navios espanhóis. E por isso haverá interesse em saber qual será a atitude do Canadá, sabendo que tem havido algumas declarações públicas que poderão ser interpretadas como um ultimato ou como uma ameaça de que o Canadá irá introduzir medidas que considera apropriadas caso não se chegue a um acordo rapidamente. Fernando de Sousa, Relações entre o Canadá e a União Europeia. Aqui os pescadores portugueses exercem há muitos anos a sua atividade. O espaço NAFO está fora das águas territoriais canadianas. É uma zona rica em espécies como o redfish, o bacalhau e a palmeta. Portugal capturava grandes quantidades das 3 espécies. Mas desde 1991 as capturas têm vindo a diminuir a um ritmo constante. Tome-se o exemplo da palmeta. Há 4 anos, os portugueses pescavam quase 14 mil toneladas. 3 anos depois, ficaram-se pelas 8 mil toneladas. Se a proposta canadiana das 27 mil toneladas vingar, a cota portuguesa vai esbarrar nas malhas do conflito. E isto numa altura em que a Europa discute com Marrocos um novo acordo de pesca. Área privilegiada dos pescadores do Algarve, as costas marroquinas são ricas em espécies como o peixe-espada e o atum, espécie que depois alimenta toda a indústria conserveira nacional. Nesta ronda de negociações, europeus e marroquinos procuram chegar a um novo entendimento, embora não se esperem grandes mudanças nas cotas a atribuir a Portugal, que rondam as 5 mil toneladas.